Salve turma, neste vídeo eu acho que a gente consegue terminar a implementação das nossas pilhas dinâmicas e assim a gente fecha esse tópico de pilhas, tá bom? Então já deixa seu like, se inscreva no canal e vamos embora. Só para mostrar para vocês, então aqui eu tenho uma parte 2, tá? Que é dos nossos códigos de pilhas dinâmicas, que é uma cópia da parte 1 que nós fizemos no vídeo passado. Então o que está faltando a gente implementar, pessoal? Está faltando a gente implementar essa função de saber se a pilha dinâmica está vazia ou não e o tamanho da nossa pilha, e também as funções de manipulação, né? O push, o pick e o pop, e o nosso print aqui também. Então nós faremos isso agora. Então, muito bem, vamos começar aqui com a nossa pilha vazia. Eu vou copiar então aqui a assinatura da nossa pilha, da nossa função de pilha, né? Se ela está vazia. Então vamos agora pensar um pouquinho na nossa representação, né? Nós temos essa representação aqui de uma pilha dinâmica vazia, né? Ou seja, o nosso data vai estar apontando para uma lista duplamente cadeada que está vazia. Só que novamente eu não tenho acesso ao end e o begin diretamente. Nesse arquivo stack.c eu não tenho acesso a esses campos. Só que, por quê, né? Relembrando, porque o nosso stack.c ele inclui as assinaturas, né, das funções e das structs que estão em list.h. Então a gente só está incluindo isso. Nós não temos acesso às implementações e nem mesmo aos atributos das estruturas, né? Só que aqui no nosso list.h nós temos aqui uma função que retorna um booleano dizendo se a nossa lista duplamente encadeada está vazia ou não. Ou seja, se nossa pilha dinâmica ela é representada como uma lista duplamente encadeada, se a lista estiver vazia, significa que a nossa pilha também está vazia. Então essa função fica muito simples, né? Para saber se a nossa pilha dinâmica está vazia, basta que eu dê um return aqui, ó. Basta que eu retorne se a lista data, né, que é o atributo que nós temos aqui dentro, né? Então nós temos a nossa estrutura stack, nós temos aqui um vetor, uma lista encadeada, uma duplamente encadeada data, né? Então se esse data, né, se esse ponteiro aqui, essa lista estiver vazia, então a nossa pilha também está vazia. Então apenas uma linha de código, não precisamos nos preocupar com mais nada. Vamos agora ver o tamanho da lista, né? A gente tinha essa assinatura, então, aqui que eu copiei da pilha estática, né? Então, eu passava, então, uma pilha para ela, né? Então, note que o const aqui significa que é somente leitura, né? Eu não estou me preocupando, eu não vou alterar o conteúdo dessa pilha, por isso que está um const aqui. Então, nós vamos passar esse const e vamos retornar aqui o tamanho da nossa pilha dinâmica, né? Então, vamos colocar isso aqui e vamos pensar um pouquinho agora no que nós precisaremos fazer, né? Então vamos voltar no nosso desenho, vamos pensar agora que nós temos esse cenário aqui em cima, né? Então se a nossa pilha, por exemplo, ela tem 3 elementos, significa que a nossa lista duplamente cadeada tem 3 nós. Só que novamente eu não tenho acesso direto a esses nós para fazer essa contagem, né? O que a gente vai precisar fazer é que no nosso list.h ele vai precisar disponibilizar para nós uma função para mostrar, né, o tamanho o tamanho da lista para nós, né? Porque lembra dos vídeos passados de listas duplamente cadeadas que o nosso tipo de dado list, né, ele tem um campo size, né? Ele tem um tamanho, já guarda o size para nós. Então a gente já tem essa informação logo de cara, a gente já tem a quantidade de nós logo de cara. Só que novamente, como o stack.c ele não tem acesso à implementação, ele só tem acesso ao nome dos tipos e ao nome das funções, eu não consigo acessar esse campo size aqui. Então o que a gente tem que fazer? Nós temos que dar uma olhada aqui no nosso list.h se existe uma função que retorna o size, e não existe. Então nós temos essa limitação aqui. Como nós somos os desenvolvedores da biblioteca de estrutura de dados, basta que a gente simplesmente faça uma nova função, né? A gente faça uma nova função aqui dentro do list.h e list.c, então a gente vai criar uma nova função de manipulação de listas duplamente cadeadas, que nesse caso vai retornar o tamanho da lista para nós, tá bom? O número de elementos dessa lista. Então, tá jóia, a gente pode fazer isso e dessa forma a gente reaproveita esse código na nossa pilha dinâmica. Se você não tem acesso a isso, aí seria um problema, né? Se você não tem acesso a fazer essa mudança na sua lista, daí você não conseguiria retornar o tamanho dela, né? O tamanho dela seria impossível você retornar. Daí você teria que optar por aquela outra implementação de implementar toda a tua pilha, né, dinâmica, todos os códigos de lista duplamente encadeada dentro dessa sua pilha dinâmica do zero, né, para ficar autocontido e assim você ter controle. Mas aqui a gente tem acesso, né, à mudança, né? Então o que eu vou fazer?
Eu vou criar então uma função aqui dentro do nosso list.h, vou criar uma função que vai retornar o tamanho da lista, então eu vou passar uma lista L. Como essa lista duplamente cadeada, ela só vai ser feita leitura, né? Eu vou passar um const aqui e eu vou retornar o tamanho dessa lista, né? Se a gente dá uma olhada na implementação, o tamanho da lista ele vai estar nesse atributo size, né, da nossa lista duplamente cadeada, e o valor dele é size_t. Então aqui eu vou ter que retornar um size_t que é um unsigned long. E esse size_t ele está definido na biblioteca stddef, que eu vou ter que incluir aqui também, ó. Então eu vou incluir aqui o stddef, que tem a definição, né, tem esse apelido aqui do nosso size_t. Ó. Então tem aqui o size_t bonitão, que é o unsigned long. Então a gente vai ter que fazer isso. Então a gente cria essa função, está debaixo do list_is_empty. Então deixa eu colocar aqui embaixo do list_is_empty, só para facilitar o nosso caso. Opa, não copiei, deixa eu copiar aqui. Então, o que será essa função? Né? Que nós queremos fazer uma função para retornar o tamanho da lista. Essa função, então, vai ser uma única linha, né? Um return lsize. Fazendo isso, a gente retorna o tamanho da nossa lista duplamente encadeada. Assim, quando a gente vier agora para retornar o tamanho da nossa pilha dinâmica, o tamanho da nossa pilha dinâmica vai ser uma linha só, que vai ser um return do list size, né? Qual que é o tamanho da nossa lista data. Fazendo isso, né, a gente consegue, né? Bom, eu tenho na minha pilha, ela tem um ponteiro para uma lista duplamente cadeada, que chama data, eu quero retornar o tamanho dessa lista. E o tamanho dessa lista, que é o número de nós que ela tem, é exatamente o tamanho da nossa pilha. Só que aqui a gente tem um outro detalhe de implementação que nós vamos ter que fazer. Note que nossa função de lista, ela está retornando um size_t, e aqui a nossa função de retornar, a função de retornar o tamanho da lista está retornando um size_t, e a nossa função de retornar o tamanho de uma pilha dinâmica está retornando long, porque eu copiei esse código da nossa pilha estática. E na nossa pilha estática a gente tinha aquele lance de guardar uma variável top, né, que se guardaria o índice, esse índice podia ser negativo, por isso que a gente não podia usar o size_t. Mas agora nós não temos esse problema. Então eu vou alterar aqui a assinatura, vou colocar size_t, tá bom? Porque nós vamos retornar aqui um valor que é unsigned long, então eu tenho que bater esse valor para não ter erro, né? Se eu alterei a implementação, vou ter que alterar aqui também o meu arquivo de cabeçalhos, então eu vou retornar aqui o size_t para nós, tá bom? Então, fechamos aqui essa parte de implementação do tamanho da função de isEmpty e a função de isSize, né? Então, deixa eu fazer aqui, dar um make. Compilamos, deu tudo certo, então ele compilou a nova função que tem lá no list, né? .c e .h, que é a função de retornar o tamanho de uma lista duplamente encadeada, e nós já temos essa função aqui. Então note que, olha só que lindo, né? Essas funções aqui é apenas uma única linha de código. Muito bem, vamos para a parte então de fazer agora a manipulação desses camaradas aqui. Vamos começar então com a função de push, né? Então vamos lá, vou colocar a assinatura aqui para nós, então nós temos o push. Então, eu vou passar uma pilha dinâmica. A nossa pilha dinâmica ela tem essa representação aqui. Então, o que vai ser o nosso push? Né? O que vai ser empilhar um elemento numa pilha dinâmica? Vai ser simplesmente adicionar um nó no final da nossa lista duplamente encadeada. Então, a gente vai vir aqui e vamos adicionar um nó aqui, por exemplo, 40. E o próximo elemento desse 40 ele vai ser 0. E esse end aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai para nós, vai fazer isso. Ó. Ele vai mostrar isso aqui para nós. Então, muito bem, a gente tem que fazer essa função, mas nós não temos acesso no stack.c, nós não temos acesso para fazer essa manipulação diretamente. Mas olha só que bonito, nós temos uma função no nosso list.h que chama addLast, que faz exatamente isso, adiciona no final da lista, que é o que a gente quer fazer, né? E ele adiciona no final da lista e ele já corrige para nós todos os ponteiros, tudo mais para nós, né? Então, o que a gente pode fazer? O nosso push vai ser o seguinte, ó. O que a gente vai fazer no push? Nós não temos que fazer mais aquela condição se a nossa pilha está cheia, porque a nossa pilha não tem mais essa limitação de estar cheia, porque nós estamos usando uma lista duplamente cadeada. Então, a gente pode simplesmente fazer o seguinte, ó. Eu quero, então, que você adiciona no final da nossa lista data aqui, né, da nossa lista duplamente cadeada, o valor vol. Então, é simplesmente isso aqui. Então, fazendo isso, o nosso push, nosso empilhamento de um valor na nossa pilha dinâmica é simplesmente falar, olha, eu tenho uma lista duplamente cadeada data, coloca esse valor no final dessa nossa pilha e dessa nossa lista. Então, assim, a gente, com uma linha de código, a gente resolve o push simples assim, né? Você vê que é bem fácil mesmo fazer esse tipo de coisa. Tá bom? Então, nosso empilhamento é simplesmente pegar nossa lista duplamente cadeada e adicionar no final. Então, quando a gente disponibilizar a nossa pilha aqui para o pessoal, né, para os usuários,
eles sabem que existe esse tipo stack, mas ele não sabe como foi implementado. A implementação desse stack está aqui, ó, está no nosso stack.c. Então, internamente, a gente sabe que a nossa pilha dinâmica, o nosso tipo stack, foi implementado usando um data, né, que é um ponteiro para uma lista duplamente encadeada. Mas o usuário que importar esse stack.h, ele não sabe, ele não tem acesso a essa implementação. Então, ele não sabe como foi implementado lá. A gente está deixando totalmente escondido, né? Então, internamente, a gente sabe que foi uma lista duplamente encadeada, né, que a gente já implementou, e nós sabemos que nós podemos chamar apenas uma única função. Então, o usuário ele só vai ter acesso a esse tipo de dados, sem saber como ele foi implementado, e apenas a essas funções. Então, ele não consegue, por exemplo, adicionar na cabeça da lista, porque ele não tem acesso a essa lista. Ele não sabe, ele tem acesso a um tipo stack, mas ele não tem acesso diretamente àquele ponteiro data, né? Então, ele não consegue manipular. A única coisa que ele consegue fazer é chamar essas funções que a gente está deixando. Então, note como o código fica bem seguro, e sem deixar brechas, né, para que os usuários façam bobagens, né? Então, fica bem legal assim para nós. Vamos lá, vamos agora no stack pick, né? Então a gente quer dar uma espiada, né, e retornar o valor para nós do topo da nossa pilha, né? Então o topo da nossa pilha é o valor do último nó da nossa lista duplamente encadeada. Então eu quero acessar esse valor aqui e retornar para nós esse elemento. Então, como eu não tenho acesso direto via stack.c, eu não tenho acesso direto a esse ponteiro, eu vou precisar ir no nosso list.h e ver se eu tenho alguma função que retorna para mim o valor do último elemento. Eu não tenho, então eu vou ter que vir aqui no nosso list.c criar uma função que retorna o valor do último elemento, mas sem desempilhar, né? Sem remover esse elemento. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então vamos implementar essa função novamente, pessoal. A gente tem que mexer no nosso list.h e .c para ter acesso a esses camaradas aqui, porque via stack a gente não tem. Mas não tem problema, a gente pode fazer aqui, ó, depois do remove, o que eu vou fazer? Vou fazer uma função que vai retornar um inteiro. Eu vou chamar essa função de list. Vai ser, por exemplo, get last val, né? Então, pegar o valor do último valor, né, da nossa lista. Então, como nós não alteraremos a nossa lista, eu passo um const, né? Então, eu quero fazer aqui o seguinte, eu quero pegar, né, retornar o último valor da nossa lista. Então, eu vou fazer dessa forma. Então, vamos vir agora no nosso list.c, vamos fazer essa implementação aqui embaixo. Então, a gente vem aqui e vamos agora fazer o retorno desse último elemento. Muito bem, para fazer então, pessoal, o retorno do último elemento, do valor do último nó, basta que a gente faça o seguinte, né? Dê um return. Nós temos a nossa lista L, nós temos na nossa lista L o ponteiro end, né, que aponta para o último nó. Nós temos que esse nó aqui ele tem um campo chamado val, então a gente pode retornar então o valor do último nó da nossa lista, né? Então a gente pode simplesmente fazer isso, né? Retornamos aqui o último nó, né? O valor do último nó da nossa lista. Só que lembra que a nossa lista pode estar vazia, né? Então, se a lista está vazia, o ponteiro end está apontando para nulo. Se eu tentar acessar, então, o campo val de uma struct a partir de um ponteiro nulo, vai dar segmentation fault. Vai dar falha de segmentação, né? Vai dar erro de segmentação. Então, nós temos que ter esse tratamento. Então, a gente vai ter que ter aquele tratamento de lançar um erro, né? Uma exception, para caso isso aconteça, né? Então, é isso que a gente vai fazer. Eu já deixei aqui até um trecho de código já pronto. Então, o que nós vamos fazer? Caso a nossa lista aqui, ó, então eu peguei esse código da nossa pilha estática, tá? Mas o esqueleto é a mesma coisa. Se a nossa lista aqui, né? Vamos colocar aqui, ó. Se a nossa lista está vazia, nossa lista duplamente encadeada está vazia, eu não consigo retornar o valor do último nó, porque não existe esse último nó. Então eu vou lançar um erro, não vou falar que tem um erro nessa função aqui, e no nosso caso a lista está vazia. Esse é o nosso erro. Se a lista não estiver vazia, ela tem pelo menos algum elemento, eu não vai entrar aqui nesse if, eu posso colocar esse return val aqui, que não vai ter problema, vai funcionar. Então assim a gente consegue acessar o valor do último nó de uma lista duplamente encadeada. Então agora basta que a gente volte aqui no nosso stack.c, e na nossa função de pick, o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, né? Eu até poderia fazer aqui duas coisas, né? Eu poderia aqui dar um return. Eu só posso fazer o seguinte, né? Dou um return no nosso list, get last val, no nosso sData. Eu posso fazer assim, tá? Então, eu fazendo dessa forma, eu consigo retornar o valor do último nó da nossa lista duplamente encadeada. Se der algum problema, ele vai lançar aquela exception para nós.
Mas agora também a gente tem que pensar um pouquinho no design das nossas funções, né? Na verdade, como a gente está projetando. Note o seguinte, pessoal, vamos supor que nós temos essa função, está tudo funcionando, até aqui está tudo pronto, é uma única linha de código, tá vendo? Tudo se resumiu a uma única linha de código, porque toda a implementação mesmo está em outro tipo abstrato de dados, né? Mas agora você tem que pensar o seguinte, o usuário que usar o seu stack, a sua pilha dinâmica, o seu stack, ele, num primeiro momento, ele não tem ideia que você está usando por debaixo o seu list, né? O list.h, ele não tem ideia, porque no nosso stack.h eu só tenho o nome stack, não tem nada envolvendo lista aqui. De modo que se você tentar, por exemplo, pegar o último valor, né, querer espionar o topo da tua pilha dinâmica, né, e a sua lista, que você implementou a sua pilha dinâmica com uma lista duplamente cadeada internamente, e a sua lista estiver vazia, ele lançará essa mensagem de erro aqui, né? Se a sua lista estiver vazia, ele vai lançar essa mensagem de erro aqui, ó. Só que ele vai informar para o usuário que deu um erro na função list_get_last_val. Aí o seu usuário vai olhar, mas espera lá, eu não estou usando essa função list_get_last_val, né? O seu usuário seria o teu programa, né? Eu não estou usando essa função, tem alguma coisa errada. Então, aqui a gente vai ter que tomar algum cuidado, né? Como nós não estamos expondo aqui a nossa implementação, ou seja, o usuário não tem ideia que nós estamos usando essa estrutura de list, informar essa mensagem aqui vai ficar um pouquinho estranho para ele, né? Porque ele vai falar, olha, eu estou usando um stack e está aparecendo uma mensagem aqui numa função de lista, eu não estou usando essa função de lista. Então, uma coisa que a gente pode fazer apenas para deixar mais, como eu posso dizer, mais claro para o usuário e evitar confusões, é ter essa checagem aqui também na nossa função de retornar o último elemento, né? Dar um pick na nossa pilha, né? Então, o que eu quero dizer? Aqui na nossa pilha, eu posso fazer o seguinte, ó. Se a nossa pilha, né, está vazia, né, se o nosso stack is empty, eu dou um erro aqui, ó. Eu dou um erro nessa função stackPick e aqui eu falo que a pilha está vazia. Então, note que eu estou fazendo essa checagem aqui, né? Então, se a pilha estiver vazia, aqui na minha função de pick eu já estou fazendo essa checagem e retornando essa mensagem de erro e matando o programa. E essa mensagem vai ficar mais claro para o usuário. Opa, o erro que aconteceu foi no stack pick, né? A pilha está vazia. Se não estiver vazia, eu vou retornar o valor que está no list_get_last_val. Só que note que nesse caso aqui, ele retornaria novamente, ele faria novamente essa comparação, tá bom? Então, desnecessariamente, nesse caso, ele faria duas vezes, ele faria a mesma comparação, só alterando o valor da mensagem. Mas eu vou optar por esse tipo de implementação apenas para evitar confusões para o usuário. Então, note que você fazer dessas duas comparações desnecessárias, pode ser que você tenha um problema de performance se você usa essa função pick múltiplas vezes, milhares de vezes você usa num for, por exemplo, numa interação, você usa isso aí milhares de vezes, você vai ter um problema de performance, porque fazer if é uma coisa cara. Então, nesse caso, eu estou fazendo a mesma ação duas vezes. E eu estou fazendo isso apenas para ter uma mensagem mais clara para o usuário, para não falar que deu um erro numa função de lista, sendo que ele não tem ideia que a implementação da sua stack, da sua pilha dinâmica está sendo com lista, tá bom? Então, eu estou optando por fazer isso. Vamos compilar nosso código aqui, então. Vamos dar o nosso make, como nós já tínhamos compilado a nossa biblioteca de códigos e alteramos apenas o nosso list.c e nosso stack.c, então aqui a nossa compilação só compilou, né, nossa biblioteca esses dois arquivos. E com isso a gente fecha então o push, o pick, o size e outras coisas, né? Eu vou deixar para um próximo vídeo, pessoal, que esse vídeo já está longo, para a gente fazer o nosso pop, o print e fazer o nosso programa para testar isso, né? E assim a gente termina com esse tópico, tá bom? Porque o nosso pop a gente vai ter que mexer novamente na nossa função na nossa função lá de remover, né, um elemento no final da nossa lista. A gente vai ter que trabalhar com isso já já. Então eu deixo isso para o próximo vídeo. Então é isso aí. Nos vemos então no próximo vídeo, que deve ser o vídeo final sobre pilhas dinâmicas. Então vejo vocês no próximo vídeo. Forte abraço.